Ainda muito jovem, né? Quando criança, mais ou menos com a idade de entre 11 a 12 anos de idade, nasceu no meu coração o desejo de conhecer um Deus que na minha mente eu me lembro muito bem disso, embora já se passaram muitos anos, né? Eu acreditava que todo esse universo era proveniente de um Criador. Minha filha Andressa tinha na época 1 ano e 6 meses e nós, minha esposa e eu trabalhávamos em olaria, fazendo tijolos à mão. E por um determinado momento, nossa filha Andressa, que estava conosco, que já caminhava, já era bem ativa, ela de forma muito rápida e misteriosa, ela desapareceu. Naquela madrugada havia chovido muito, né? E havia um córrego que passava bem próximo de onde nós estávamos, ele estava quase que transbordando. E a primeira preocupação foi que a criança poderia ter caído dentro daquele córrego. Eu parei o trabalho e comecei a juntar as pessoas para nós fazermos uma busca. E quando eu já estava quase a 1000 metros de distância do local da onde a Andressa supostamente havia sumido, eu ouvi o grito da minha esposa, um grito bastante desesperador que, para mim, ele já dizia muita coisa. Para mim, ele dizia que uma tragédia havia acontecido com a nossa filha, nossa pequena Andressa. Voltei correndo e cheguei perto da minha esposa, peguei e tomei a Andressa dos braços dela. Minha esposa já estava perdendo suas forças. E eu me lembro que a minha filha estava verde, né? Com a barriga bem inchada, toda molhada. E a minha esposa disse: eu encontrei nossa filha no fundo da caixa d'água. O meu patrão naquela ocasião, ele tinha sua mãe bastante debilitada de saúde e ela precisava ter uma companhia de enfermeiras, né? Uma que ficava no período de 12 horas durante o dia e isso em uma outra noite. E essa enfermeira veio até o local, que era bem perto, e ela concluiu que a Andressa havia morrido, definitivamente estava morta. E foi nesse momento que eu peguei minha filha nos meus braços, apertei-a junto ao meu peito e me atirei de joelhos, com os olhos fechados. E falei com Deus, né? Pela primeira vez eu fiz uma oração. Até então eu estava acostumado a rezar, mas aquele dia Deus me ajudou. Eu tenho certeza disso porque eu não sabia orar, mas eu orei. Eu me lembro das palavras, colocações muito perfeitas. Naquele momento eu senti que parece que uma grande mão me pegou pelas costas ali e me puxou. E eu abri os olhos, né? E o que eu vi foi um local totalmente diferente do que eu estava realmente naquele momento. Eu me vi num lugar onde eu olhei a um lado direito, um pouco mais acima. Da onde eu estava tinha 3 pessoas vestidas com uma roupa longa, que eu percebi que eram 3 homens. E eu olhei para a esquerda, havia uma espécie de caverna com uma pedra afastada e era escuro dentro da caverna. E eu ouvi muitas vozes, mas eu não vi as pessoas, mas eu ouvi muitas vozes. E de repente daqueles homens que estavam do lado superior à direita disse: Lázaro, venha para fora. Eu olhei para a direção que ele havia estendido a mão e saiu uma pessoa de dentro daquela caverna, uma espécie de caverna. Então aquele homem olhou, que havia dito essas palavras, olhou para mim e disse: você está vendo? Esse estava morto fazia 4 dias. Porém acreditou em mim e agora vive. Se você crer, sua filha também viverá. Para ser sincero, eu não sabia quem estava falando naquela, digamos assim, uma espécie de visão. Eu não sei expressar quais são as palavras mais exatas. Mas eu me lembro que eu disse: sim, Senhor, eu creio. Veio um forte vento e no meio do vento uma voz falando no meio de águas, como que em cachoeiras d'água. Parecia que de repente muitas águas começaram a cair no meio daquele vendaval, e uma voz disse: tampe a narina da menina, coloque a mão direita em cima do coração, do peito do coração dela, e a mão esquerda e a mão direita sobre a esquerda e massageie
fraco, não muito forte. Repita isso por 3 vezes e sua filha vai viver. E foi o que eu fiz. E na 3ª vez que eu fiz isso, conforme a voz no meio do vento falou comigo, a Andressa deu sinal de vida. Ali foi um começo, né? Foi como dar os primeiros passos na estrada que me traria até a Jesus, o grande Salvador. Hoje eu tenho certeza. Eu fui pastor evangélico, no qual eu me formei. Quando eu falo me formei, foi de forma teológica, né? Frequentei uma faculdade teológica. E fui para a cidade de Novo Horizonte, e lá comecei o primeiro trabalho já como um líder religioso. Só que ainda na faculdade de teologia, quando entramos no estudo da carta aos Hebreus, a dúvida surgiu exatamente nesse momento, né? Em relação à verdade. Eu tinha um professor que era muito meu amigo, o João, e ele insistia em me dizer ou me ensinar que Jesus havia abolido o Velho Testamento e as leis cerimoniais, as leis os 10 mandamentos, né? Só que a carta aos Hebreus, ela dava um entender para mim que ele estava errado. Se o Velho Testamento não tinha mais uma conexão com o Novo, porque Jesus havia separado, por que a carta aos Hebreus, que estava exatamente no Novo, ou que está exatamente lá no Novo Testamento, traz a você a veracidade e as explicações com todos os pormenores do Êxodo, né? Do tabernáculo, com uma grande perfeição. Então eles têm um elo muito forte. Eu percebi que não dava para separá-los, né? E num determinado dia eu estava lendo o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, e Jesus diz ali: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E essa palavra ficou gravada na minha mente, no meu coração, por alguns anos. Agora, no ano de 2005, quando eu estava em Novo Horizonte, que assumi uma responsabilidade como líder de pessoas na igreja, um determinado dia minha esposa, que se chama Zia, ela chegou em mim e fez uma pergunta. Disse: "Carlos, por que nós não guardamos os mandamentos? Por que nós não paramos no sábado? Já que lá no Êxodo está dizendo que é isso que nós devemos fazer." O esposo de umas irmãs que nós chamávamos assim, que frequentava o ministério do qual eu era pastor, ele me aparece num dia lá, um pouquinho antes do início do culto ou da reunião, com um livro, né? O Grande Conflito. E ele disse: "Eu tenho um presente para o senhor. Eu ganhei esse livro, mas ele é muito extenso, né? E eu não vou nem começar a lê-lo, mas eu quero lhe dar como presente." Eu peguei o livro na mão e olhei lá na capa, né? O Grande Conflito. E eu falei para ele: "Tudo bem, muito obrigado, né?" Eu não fazia ideia do conteúdo, do que havia ali dentro, mas agradeci e peguei esse livro ao término da reunião, levei para o meu quarto e coloquei na gaveta junto com as minhas roupas. E toda vez que eu abria a gaveta, eu via o livro, O Grande Conflito. A impressão que eu tenho é que estava sendo feito um convite para que eu o lesse, né? Mas eu sempre deixava para depois. Em dezembro de 2011, eu vim para Vinhedo, saí de Novo Horizonte, voltei para Vinhedo, deixei de pastorear e comecei a trabalhar numa empresa na qual estou hoje, no segmento de toldos e coberturas. E num determinado dia, ali no escritório, eu tenho a minha mesa, em frente à minha mesa tem a mesa da pessoa responsável do departamento financeiro, né? E eu vi um livro na mesa ali também, com o título A Grande Esperança. Eu fixei os olhos naquele livro
e parece que também era muito chamativo, me convidava para conhecer essa grande esperança. Eu resolvi perguntar para a pessoa responsável, a Eleni, se aquele livro era dela, enfim. Ela disse: eu ganhei, alguns jovens estavam distribuindo nos semáforos aqui da cidade, e eu trouxe esse, mas eu não li e não tenho interesse em ler, mas se você quiser pode ler. E essa era a resposta que eu mais esperava. E naquele mesmo dia eu comecei a ler o livro A Grande Esperança. E o nome diz já, ele se tornou para mim a grande esperança. Ou na verdade nasceu uma esperança na minha vida. E esse livro me fez ir lá para o texto, mais uma vez, de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse livro, A Grande Esperança, tem trazido muitas pessoas ao conhecimento da luz da Palavra de Deus, ao conhecimento da verdade. E o Carlos, quando chegou sedento. Hoje está aí conosco, nos alegramos muito por ver o milagre que Deus tem feito, não só na vida dele, mas da família, esposa, filhos, e temos a certeza de que outros Carlos e famílias estão por aí, em busca da verdade. Esse livro, mesmo embora resumido, ele me deu resposta. Aquelas respostas que eu não tive lá na faculdade em relação ao livro do Hebreus, da Carta aos Hebreus e o Velho Testamento. Me trouxe resposta para minha esposa em relação aos mandamentos e o Velho Testamento. E me trouxe resposta em relação àquilo que Jesus disse, que a verdade me libertaria. Comecei a ser liberto.